Graça e paz a todos, meu nome é Fernando Cabral, sou pastor da igreja Bola de Neve, na cidade de Vila Velha, Espírito Santo, e estou aqui para mais um vídeo do Lendo a Bíblia Devagar. Nós precisamos aprender a ler a Bíblia devagar, para assim descobrir os mistérios. Por isso, se você não é inscrito nesse canal, se inscreva. Se você quiser e puder, comente, compartilhe com as suas redes sociais, com seus amigos, para que mais pessoas tenham acesso a essas pérolas que a palavra de Deus tem disponível para nós e que poucos encontram. Quero falar mais uma vez aqui de coisas que as pessoas leem rápido e não prestam atenção. E esse vídeo é sobre a aliança de Sal. Você conhece a aliança de Sal? Você já ouviu falar sobre a aliança de Sal? Você sabe o que a aliança de Sal representa para nós? Eu vou te falar. Nós temos na Bíblia pelo menos 3 alianças de Sal. Pelo menos 3. Não encontrei outras, né? Mas quem sou eu na fila do pão? Pouco sei. Então, até agora eu conheço, eu vejo 3 alianças de Sal na palavra de Deus. A primeira aliança é em Números capítulo 18, verso 19. Fala da aliança que Deus tem com os sacerdotes, de sustentar os sacerdotes. E para o sustento dos sacerdotes, ele orienta o povo a entregar ofertas ao sacerdote. Então isso quer dizer que o Senhor tem um compromisso, tem uma aliança com todos aqueles que vivem do altar e para o altar. Essa primeira aliança de Sal é a aliança com os sacerdotes. A segunda aliança que nós vemos é a aliança que está em 2 Crônicas, capítulo 13, no verso 5, a partir do verso 5. Fala da aliança que Deus tem com Davi, com o reino de Jerusalém, com o reino eterno de Davi, onde sempre seria um descendente de Davi que iria herdar o trono. Então nós vemos que o sal ele tem características, o sal ele tem propriedades, uma das principais do sal, características do sal é a permanência, é a durabilidade. Tem mais, mas essa é constante, que uma característica do sal é que ele não se decompõe, ele fica para sempre, ele não se decompõe. Se você colocar sal em algum lugar, esse sal vai ficar ali, ele não vai acabar, ele não vai se decompor. Jesus fala em Mateus capítulo 5, verso 13, que nós deveríamos ser como sal. Está falando da durabilidade, está falando do tempero que devemos provocar no mundo, está falando de todas essas características junto. Marcos capítulo 9 também fala, Marcos 9, 5 e Mateus 5:13, Marcos 9:5. O apóstolo Paulo também fala em Colossenses capítulo 4, verso 6, ele também fala a mesma coisa, chama a atenção para que nós sejamos sal e faz um alerta para que o sal não se perca o sabor. Porque se o sal perder o sabor, não serve de nada. Não serve de nada. O sal só serve se ele salgar. Se ele não salgar, ele não serve para nada. E nós estamos falando aqui de um tempo, do tempo de Jesus, né, onde o sal era de muito valor. Muito valor. E tanto é que a palavra salário, né, vem disso, vem do sal. Era entregue aos trabalhadores saquetel, um saquetel com uma porção de sal, com uma quantidade de sal que equivalia, né, ao salário, né, ao pagamento. Então, enfim, estou só passando assim rapidamente para você dar um entendimento, porque não é dessa aliança que eu quero falar. Eu quero falar da terceira aliança. A aliança que está em Apocalipse capítulo 4. Apocalipse capítulo 4. E diz assim: depois desses acontecimentos, João relatou as cartas, né? Relatou as cartas, as 7 cartas, e aí ele fala: depois observei uma porta no céu, ele vê os céus abertos, e a primeira voz que eu ouvi, a voz como de trombeta falando comigo, chamou-me: sobe até aqui, e eu te revelarei os eventos que devem ocorrer depois deste.
tá puxando João para o céu. João foi arrebatado em espírito. E ele diz no verso 2 de Apocalipse capítulo 4, imediatamente vi absolutamente tomado pelo Espírito e diante de mim estava o trono. Ele tem a visão do trono, ele vê o trono de Deus, ele vê os tronos, ele tá vendo o céu, ele tá estupefato, E ali ele vê alguém assentado no trono. Algumas traduções falam o Filho do Homem, outros falam semelhante a um ser humano. Está falando de Jesus Cristo, porque Jesus Cristo é o único, né, Deus, é o único dos três, das três características de Deus, da Trindade, né, que veio à Terra e que tem um corpo glorificado. Então Deus não pode ser parecido com um ser humano. Deus não veio em carne, Deus Pai. E Espírito Santo também não. Todos dois são Espírito. O único que veio e encarnou e tem um corpo glorificado é Cristo. Então ele está falando que vê alguém semelhante ao homem, semelhante ao Filho do Homem sentado no trono. E ele diz no verso 3, aqueles, pois, que estava assentado, tinha fisionomia semelhante às pedras lapidadas, de diamante e sardônio. Ao redor do trono reluzia um arco, parecendo uma esmeralda. Aqui no original é arco. O correto da teologia é dizer arco de Deus, popularmente conhecido como arco-íris. Deixa eu te falar, a íris não tem arco, a íris não fez aliança com a humanidade. O arco não é de íris, é errado, é uma heresia falar que é um arco-íris. O original não diz nem arco de Deus, diz simplesmente arco. A única palavra que está lá é arco. Então João tem a visão do trono e ali ele vê muitas coisas e ele vê o arco. Esse é o mesmo arco de Gênesis capítulo 9, verso 14. É o arco que simboliza a aliança que Deus fez com a humanidade de não destruir a terra, mas com água. Essa foi a aliança que Deus fez com Noé, o símbolo da aliança que Deus fez com Noé. E escondido aí nesse arco está o sal. Porque Deus cobriu toda a terra existente, toda a terra, ele cobriu com o mar com água. Então ali nessa hora Deus salgou toda a terra. Por quê? Porque o sal é um agente purificador. Foi assim que o Senhor purificou toda a terra. Você imagina que havia uma população, eu não sei estimar qual era a população, mas era muita gente. Havia uma população, nem parecida com a de hoje, mas havia uma população, essa população toda morreu. Então quando a água baixou, os corpos estavam lá. Algo teria que ser feito para purificar a terra. Então é por isso que se encontra sal nos mais diversos pontos do planeta, em montanhas altas, Aconcagua, Monte Everest, tem relatos que lá se encontrou sal, placa de sal. Então por quê? Porque um dia a terra foi toda coberta pelo dilúvio, e cabe aqui dizer que foi pelo segundo dilúvio, mas eu não vou falar do primeiro dilúvio agora, deixa isso para um outro vídeo, né? Porque esse de Noé é o segundo dilúvio. A terra já acabou a primeira vez, uma vez antes, com o dilúvio também. Mas deixa isso para depois. Então, por isso que se encontra sal em todos os lugares, porque toda a terra foi purificada. E assim é que o Senhor proporcionou para que a terra pudesse ser repovoada, para se reiniciar a história. Então foi o que permitiu a família de Noé poder crescer, prosperar, né, e povoar a terra. E depois aí começa a história relatada que está lá em Gênesis a partir do capítulo 9, 10, enfim, e aí começa toda a história. Então a aliança de sal, mais uma aliança que Deus tem com você. É lógico que a principal, né, para nós hoje é a aliança com Cristo, né? Mas é bom saber de tudo que o Senhor fez e como que panoramicamente o Senhor preparou. Ele tem um plano perfeito para te abençoar. Deus te abençoe. Até o próximo vídeo. Leia a Bíblia devagar. Fique em paz.